Vamos começar aqui, agora falando do sexto dia. Que Deus produza a terra seres viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie, e assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e animais domésticos, segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: façamos um homem, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Então, o homem dominaria sobre esses animais. Então, o Criador, ele criou em nós somente o desejo de desfrutar. Nós desejamos desfrutar a todo momento, e esse desfrutar que nós queremos, ele é tão forte, né? O desejo é tão abrangente para nos trazer, e eles vão nos trazer para todo o objetivo, né? Imediato. Então, trazer todos esses desejos para esse objetivo imediato é muito difícil, é muito complexo você fazer isso. Afinal de contas, a gente está falando aqui, quando nós alcançarmos essa correção e chegarmos ao eterno, de uma felicidade infinita. Uma paz e uma felicidade que nunca vão acabar. O que é exatamente o que o Eterno desejou desde o princípio, e por isso ele escreveu a Torá. Então, ao contrário, né, tudo isso só pode ser feito em fases, porque esse desejo tão forte de querer desfrutar todas as coisas, eles vão se dividir em inúmeros desejos menores. Então, a gente vai corrigir cada um de uma vez, e a gente começa corrigindo um de cada vez, evoluindo de fácil para difícil. Então, aqueles desejos mais fáceis, como a gente viu, eles vão sendo corrigidos, e aí vão chegar os desejos mais avançados, mais agarrados em nós, e eles são mais difíceis de resolver. Quando nós resolvermos, e só se nós resolvermos, nós vamos alcançar a felicidade infinita. Também chegaremos à plenitude absoluta e eterna. Se é eterna, ela nunca vai acabar. E essa questão de todo esse conceito foi criado pelo próprio Criador. Ele não queria que as coisas se ultrapassassem de uma forma que uma pessoa tivesse mais vantagem do que a outra. Então, todos nós passaremos pelos mesmos graus, pelos mesmos tipos de sentimentos, independente de onde nós estejamos sobre esse globo terrestre que nós nos encontramos. Então, tudo isso vai acontecer exatamente, todos os desejos, todas as questões internas, como nós precisamos. Então, com isso, o que acontece? Isso só vai acontecer justamente para aqueles que têm um ponto no coração. Um ponto no coração, ou seja, a busca pelo prazer espiritual. A intenção dele se ligar com o Eterno, ela é kamikaze, alegoricamente falando, ou seja, ela é um desejo tão verdadeiro que é como se o oxigênio que ela respirasse, ela querer estar com o Eterno a todo momento, a conversar com o Eterno a todo momento, pelo prazer do próprio Eterno em você, ou seja, ver o Eterno em você se desenvolvendo e você estar junto com ele, é preciso que essas correções internas elas aconteçam, porque você precisa desse
prazer. E para isso ele tem que ser despertado. E você tem que começar a trabalhar com esses desejos. Isso vai se tornar algo fascinante, porque agora não se trata do externo, se trata do que está interno. Ou seja, é uma viagem para dentro do mundo superior. E a questão agora não está mais agregada somente ao mundo físico. O mundo físico é uma ponte para esse desejo de se agregar ao mundo espiritual. O que nós temos que entender aqui é que tudo é administrado pelo Eterno. Mas nada muda. Ele não deixa de cair, a planta não deixa de crescer, desde que tem o solo adequado, etc. O oxigênio não deixa de existir, tudo é a mesma coisa. Como diz Shilamon, nada muda. O que muda somos nós, por causa das nossas intenções. Quanto mais desejos temos, quanto mais desejos complexos temos, quanto mais vontades temos, mais nos adentramos para dentro dessas vontades, que podem ser altruístas ou egoístas. Então, como Gênesis, né, o livro de Gênesis, a gente leu que ele continuou ali a descrever como nós superaremos a fase da correção de todos os desejos fáceis. E devemos também corrigir os difíceis, que foram os desejos que nós trazemos para a Terra. E aí é por isso que o texto vai falar que a Terra produza seres vivos segundo a sua espécie. Veja, as espécies são da Terra. Como você já sabe, o ser humano que está dentro de você, ele está sendo vigorosamente preparado. Ele vai ter que nascer. Ele precisa desse nascimento. Neste processo, os desejos mais recentes, eles vão surgir constantemente, mas, por enquanto, eles vão ser usados para você, ou seja, pelo seu próprio prazer. E aí continua a descrição dessa criação. E Deus viu que isso era bom. Deus viu que isso era bom. A palavra bom, que é tov, significa que são verdadeiramente puros. Mas quem poderá fazer uso desses desejos? Somente o homem. Então chega a vez em que esse humano nasce dentro de você. Porque os desejos agora estão começando a surgir. E aí surge a frase: e Deus disse, façamos um homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele vai ter domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então Deus, ele cria o homem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso está dizendo que dentro de você, um humano está nascendo para reinar sobre os outros desejos. E que eles dominem sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, ou seja, e também sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Todos esses desejos foram criados exclusivamente para os homens e para as mulheres. Quando a gente fala Dan, a gente está falando homem e mulher. A gente já entendeu que há um composto onde uma alma masculina e feminina são a mesma coisa, se dividem quando vêm para cá, e isso ainda continua dentro do homem por causa dessa espiritualidade masculina e feminina que existe dentro de todos nós. Esse ser humano que começa a ser construído dentro de você, ele está destinado a trilhar um caminho bem difícil. Antes que ele perceba que reina sobre ele desejos, não significa que quando ele começar a controlar esses desejos, vai ser para o seu próprio benefício. Aqui está o ponto. O ponto que divide
a Torá entre lado direito e lado esquerdo, qual, na verdade, nenhum dos dois lados é o caminho absoluto da Torá, mas a parte central. Então, não é para o próprio benefício. Pois somente prejudica ele e ao mundo, ou seja, toda essa questão, se ele tomar por esse objetivo, ele vai prejudicar a ele e não só ele, o mundo também. Pelo contrário do que ele imagina, esses desejos devem ser utilizados exclusivamente para a alegria dos outros. Porque vai dizer a respeito ao desejo dos outros. Todos nós, né, vamos estar sempre livres, capazes, né, e separamos claramente um do outro. Você é um ser único, a gente já explicou sobre essa concepção que nós temos do externo, e a gente sempre tem essa questão dentro de nós. Mas a gente deve entender que a direção e a oportunidade de ser livre não é somente essa separação que existe dentro de nós, mas esse ser livre, ele significa que nós seremos como Criador. E que juntos nós vamos chegar a isso. E que você vai se encantar quando você descobre que você pode ser igual ao Criador. Vamos ver aqui em Gênesis o que diz. Antes do nascimento de um ser humano dentro de você, você estava lá preenchido apenas por desejos inanimados. Então, os seus desejos, quando a gente fala dessas questões do inanimado, do animado dentro da Torá, então o inanimado é uma rocha, é um minério, ele não tem movimento, ele não interage, ele está ali estagnado e está sendo um objeto no meio da natureza e que vão sofrer as influências da natureza. Vento, sol, chuva, ele está parado. Então, você estava preenchido por esses desejos inanimados e também dos desejos vegetativos. E a gente fala também dos desejos animados. E o que tudo isso quer dizer? Qual é a resposta que nós temos que ter aqui na linguagem dos ramos para essas questões internas? Esse desejo inanimado é exatamente quando você quer apenas uma coisa. Você quer estar imóvel. Você deseja ficar parado. E não pensa em nada. Você é como uma rocha pelo caminho e você fica totalmente passivo a todas essas questões da natureza em volta de ti. Então, você vai ter só um pensamento: me deixe em paz. Você não quer assunto com ninguém, você quer só seguir a sua vida e ficar em paz. Já que esse é o desejo inanimado, agora você tem o desejo vegetativo, que é quando você começa a reagir a estímulos externos. Mas você ainda não são capazes, né? Vocês não são capazes ainda de deslocar esses desejos. Você não consegue tirar ele de um ambiente para outro, tirar de uma casa para outra, e aí você está exatamente como a planta, você está preso no chão por seu egoísmo. Você está crescendo, você está pensando, mas você continua estagnado. Isso já é uma mudança de estado. Você vai buscar o sol como uma flor, ou seja, nesse estado você começa a estar dessa forma aqui. Você começa a buscar o sol, você começa a se abrir durante o dia e à noite você vai murchar. Dia e noite a gente sabe que são desejos de receber e desejos de doar. Então você começa a receber essa força, e aí quando chega a noite, quando chega o desejo de receber para si mesmo, você começa a murchar. E aí você começa a se perguntar por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Por que
eu não consigo ir além. E você vai começar a desejar luz. Você está desejando agora ser regado pelo Criador. Então você, a partir desse momento, você só vai se preocupar com o seu próprio crescimento. E aí o que você consome, você já não está mais no nível da pedra, você já está se movimentando. E isso, por incrível que pareça, ainda que há o sofrimento, é um progresso. Você percebe que começa a existir alguma coisa errada. Já um desejo animado, ele implica um movimento. Ou seja, você começa a procurar como sobreviver, o alimento, a subsistência, e nessa fase é que você começa a se conectar com outras pessoas como você, que desejam conhecer a profundidade da Torá. Porque até agora nada tinha te alimentado e nada tinha esclarecido o que é a Sagrada Torá dentro de você. E aí você começa junto com esse grupo, e juntos vocês vão formar um pacote. E ali junto vocês podem adquirir alimentos, e você vai se preocupar em educar e alimentar essa progenie, esse grupo que surge. E esse grupo, então, foi um grupo que foi escolhido pelo Eterno para que eles possam se desenvolver. E juntos eles possam se ajudar a caminhar, a conversar, sempre com assuntos saudáveis e sempre também não colocando muito envolvido as suas questões tão íntimas e particulares. Sempre tentando entender que tudo está no movimento do Eterno e que a gente sempre tem que selecionar tudo que a gente vai conversar entre a gente, como eu disse no início, e como nós exporemos as questões que estão acontecendo conosco. Então, dentro de você vai surgir um desejo mais complexo e exaltado, que vai compreender todos os outros, ou seja, todos os desejos agora vão ser anexados, ou seja, um homem dentro de nós. A gente vai perceber que nesse momento nasce o Adão, que foi criado por Deus, e que pode ser o homem e a mulher, haja visto que a gente sabe que Adão foi feito e foi dividido, homem e mulher. Essa palavra tem gematria 45, e quando a gente sabe que isso fala do homem ou da mulher, já se muda uma perspectiva dentro de nós, porque agora não está falando da criação de um homem, mas está falando de algo que vai ser criado em nós. Esse Adão, ele vai derivar da palavra dome, que é similar. Veja, a palavra dome, que é similar. Então, Adão é igual a ser similar a alguém. Então, isso quer dizer da mesma forma, igual. E a gente se pergunta, semelhante a quem? Semelhante ao Criador. Então, eu passo do nível de receptor e quero ser igual ao Criador, eu quero ser doador, porque eu tenho que me assemelhar a Ele, eu tenho que pedir que Ele mude isso dentro de mim. Porque sozinho eu sou somente recepção. Por isso é que eu tenho que perguntar, semelhante também em que sentido? Semelhante às suas qualidades. Quais são as qualidades do Eterno? Amanhã o sol vai nascer, vai alimentar a todos, vai brilhar sobre todos. O alimento que está sendo produzido nos campos, que vão chegar nas nossas mesas, também é do Criador. Tudo é dele, ele doa tudo para todos. Isso quer dizer que eu estou muito longe dessas qualidades e que eu preciso começar a fazer um trabalho muito sério internamente. Como ele é tudo bom e ele só faz o bem, então ele é pura doação, incondicional e puro amor.
E isso é o que o Adão ele tem que perceber, ele tem que entender isso, ele tem que aspirar isso. E aí ele vai continuar essa caminhada até que ele se torne como criador. Mas essas qualidades têm que ser despertadas. E depois que elas são despertadas, elas têm que ser compreendidas. E aí elas têm que ser sentidas por você incompleto. É isso que todos nós devemos nos tornar. Só então se encontra-se o paraíso. Ou seja, você vai ser igual ao paraíso e ao seu mestre. Lembra-se de Abraão? Ele recebia todas as pessoas para comer na sua tenda e ele não fazia questão, ele apenas queria mostrar às pessoas o Criador, porque ele recebia muito do Criador. E tudo que ele recebia do Criador era a própria presença divina, que mudava ele e ele entendeu que aquela presença divina é que fazia ele feliz. Então, ele desejava cada vez mais ser igual ao Criador e cada vez mais atrair o Criador para ele. O grande destaque aqui é que esse Adão está dentro de você, que está dentro desse paraíso, e que ele tem que ser desnudado. Mas existe um grande problema aqui, uma grande interrogação. Só quem pode chegar a ser igual ao Criador é aquele que aspira a ser como ele. E também deseja nascer espiritualmente. Só assim ele pode ser chamado de Adão, o homem semelhante ao Criador. É essa pessoa que se refere ao longo do livro da Torá. Somente aqueles que aspiram esse estágio espiritual e leem corretamente a Torá é que vão compreender. Os outros vão olhar para toda essa narrativa como tipos de costumes, isso e aquilo, enfim. Mas tudo que está mostrando aqui é que não deve assim, porque todas as pessoas vão olhar exatamente para essa narrativa e botar costumes, dicas, e eles querem tornar a vida confortável e bem-sucedida. O Adão agora, ele surge dentro de você e você vai continuar a estudar a Cabalá por causa disso. Porque todos os desejos que você teve até agora, a ascensão no seu trabalho, dinheiro, tudo que você conseguia, já não vão te satisfazer mais. Você não consegue mais ter o prazer que você tinha antes. Aquele dia no sofá que você tinha, vendo filmes e etc., isso também não vai mais fazer sentido. Tudo isso acabou. Você não vai ser mais atraído pela riqueza, você não está mais disposto a gastar toda a sua vida trabalhando incansavelmente para alcançar veneração ou fama, nada disso faz mais sentido para você. E tudo isso significa para você o quê? Significa um ponto chamado Adão. Esse ponto no coração, ele despertou dentro de você. E o ponto, ele é um com o seu Criador, que quer ser como ele. Porque o próprio Criador e esse ponto no coração que vem dele é a sua raiz. Por isso existe essa frase na Torá: façamos o homem conforme a nossa semelhança. Até aqui o homem não foi gerado ainda. Até aqui ele não existia ainda. Agora ele começa a ser gerado. No original, em hebraico, a palavra que nós vemos lá é tezelém. Essa palavra, tezelém, como a gente vê aqui,
Está lá em Bereshit 1:26, imagem do superior. Então, que o homem seria a imagem do superior e a parte do Criador no nível superior. Que desce essa alma, e essa alma que vai descer, ela vai importar as qualidades do Criador para essa pessoa que começou a estudar a Kabbalah. Ou seja, tudo isso que vai acontecer faz parte de um sistema do governo superior, que é responsável por todas as almas. Seu caminho em ordem de correção também está nas mãos dele. Esse aparelho, ele está ligado ao coração de todo homem e de todo Adão que nasce agora, aqui no 6º dia da criação. Esse coração que nós temos, ele representa tudo de egoísmo que existe aqui na Terra. Enquanto esse ponto no coração representa um desejo que visa alcançar o mundo espiritual. O ponto não tem nada a ver com o nosso coração, esse que nós temos de todos esses desejos aqui. E ele é dado somente pelo Criador e está presente em todos nós. Só que esse ponto, ele leva muito tempo para acordar, porque ele depende dessas correções. E ele depende que nós rezemos só para que nós possamos modificar esse desejo egoísta. Por isso que as rezas que nós fazemos, elas não podem ser reza de livros, exceto no caso de Terlim, que todos os desejos do rei Davi era se livrar de seus inimigos internos e daquilo que ele desejava do eterno, que era só o espiritual. Por que Deus cria esse ponto? Por que um só e não mais? Porque os seus desejos espirituais ainda não estão desenvolvidos. Eles não estão grandes ainda dentro de você. E eles são agora como um bebê. Ele vai começar a dar os seus primeiros passos. E eles são considerados um ponto. Algo pequeno dentro de você. Então, esse Adão dentro de você, essa nova criatura que está surgindo, ele vai dar o primeiro passo. E ele está diretamente ligado ao Criador. Que é o seu pai e a sua mãe também. Ele não vai poder sobreviver se ele não estiver ligado com essa ligação. Ele não consegue se desenvolver. E ele deseja agora crescer para ser como o seu pai, como a sua mãe. Ele deseja realmente fazer algo bom e mudar toda essa intenção egoísta que tem dentro dele. Então, através desse ponto, é que o Eterno ele vai se ligar a nós e ele que vai construir essa imagem dentro de nós. Nós só devemos clamar e pedir e saber que tudo que ele está fazendo não tem nada de mal, mas que faz parte desse processo. Porque a partir do momento que o erro ou o acerto que eu cometi vai me levar para um próximo nível. E tudo vem das mãos do Eterno. E tudo isso vai nos ligar a esse mundo superior, a essa gestão. E vamos começar a entender, então, tudo de uma forma muito diferente do que entendíamos até aqui. Qual vai ser o propósito para tudo isso acontecer? Por que existe esse aparelho? Por que ele tem que funcionar? Ele vai te passar toda a programação da criação, toda a informação que você precisa. Qual é o caminho que você deve andar e percorrer? Porque sem perceber esses mundos espirituais, você não vai saber o que fazer. Você vai ficar perdido. Qual é o próximo passo? Ou o que é exigido de você? É a pergunta que você está fazendo, e está fazendo durante esses cursos que a gente está estudando, e aí você vai continuar a cometer erros. E você vai sofrer por esses erros.
Porque os erros, eles estão exatamente dentro de você. E eles são aqueles desejos egoístas que são contrários àquilo que tem que ser. Então, a gente começa a andar como um cachorrinho que acabou de nascer, não sabe para onde vai, e a gente começa a andar por aí e não conhece o mundo ainda, não se sabe onde está, e aí você vai ter que adquirir essas vontades, essas qualidades necessárias para avançar. Então, o grau superior, que é o eterno, ele vai ter que ensinar como você precisa fazer e como você tem que fazer. Você não pode simplesmente decidir o que você vai fazer. E é por isso que a gente tem a mão do olheiro, que é toda a natureza, todas as pessoas que estão em volta de nós. E aí o Eterno vai usar cada pensamento, cada pessoa que vai falar, cada questão que vai existir em volta de você, para te testar e mostrar se você tem desejos altruístas, se você segue a Torá pelo bem do seu próximo ou pelo seu próprio bem. Se você deseja o conserto do mundo, se você realmente quer a conexão, ou se tudo que você está fazendo é somente para você. E aí, quando você precisa, esse sistema vai fazer com que Slen, que é esse sistema de cima, a imagem do divino, ele seja acionado sobre você. Ele vai ser implantado na sua alma, onde ele vai começar a fazer todas as correções e ativar todas as correções que você precisa ter em volta de você. Lembre-se, antes você estava inanimado, você não percebia nada, e você está se desenvolvendo, e aí você começa a passar para outros estágios e começa a entender não as divisões, mas tudo como um todo. E é por isso que você tem que passar por essas correções. Por isso que esse sistema é implantado. Por isso também é falado que Adão ele é feito à imagem do Criador. Por isso que o homem é a criatura predominante e a joia da criação. A gente chega ao 6º dia. Quais são as nossas responsabilidades dentro disso tudo? Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Corrigir seus desejos egoístas, o inanimado, o vegetal e o animal. São desejos que estão dentro de todos os seres humanos. Você também, quando faz isso, você corrige todo o universo. Tudo que estava ruim sobre você e sobre o entorno do universo é mudado. Você mudou a sua própria questão do seu masal, seja ele qual for. Com isso, você vai ter que passar por algumas situações que vão ser geradas na sua vida, uma relação que começa, outra relação que termina, tudo está sendo feito segundo os seus desejos, você atrai isso para você. Então, nós temos aqui agora uma grande responsabilidade, todo ser humano, independente dele conhecer a Torá ou não, sobre tudo que acontece no nosso mundo, porque tudo que acontece no nosso mundo são gerados pelos seres humanos. Nada que acontece nesse mundo pode ser feito por um outro ser, tudo é feito pelo ser humano. Existem as catástrofes naturais, etc., mas tudo está ligado ao homem, tudo é uma questão de um homem, onde o homem constrói o seu habitat, como ele interage com esse habitat e etc. E aí o que acontece? A gente tem que entender que se a gente continuar a viver uma vida conduzida por desejos de animais, bestiais, como é descrito na Torá, ele não vai se culpar por isso. Então, quando ele começa um verdadeiro trabalho, e ele começa a perceber isso, então ele vai saber por que ele foi criado, como ele tem que agir.
problema aqui é que a gente tem que descobrir qual é a solução desse problema e qual é o problema. Você pergunta, então, se eu começar esse trabalho de corrigir, né? E aí, em primeiro lugar, a gente tem que saber que não existe si. Como tudo está sobre as mãos do Criador, todo mundo nessa face da Terra vai ter que começar esse trabalho. Mais cedo ou mais tarde, eles vão ter que entender que vão ter que corrigir. Quem criou foi eterno, e quem vai corrigir isso é ele. E então não tem para onde o ser humano fugir. Independente de que ele percebe ou não percebe, se ele está em paz, se ele não ativou ainda a sua correção, ele uma hora ele vai perceber. Tudo isso, então, que vai estar acontecendo do lado de fora, a partir do momento que a gente começa a consertar ou não, vai refletir exatamente o que está dentro de nós. Tudo o que aconteceu no mundo, catástrofes ecológicas, contaminamos os rios, os mares, extinguimos várias espécies, mexemos nos eventos climáticos, tudo isso foi feito pelo nosso reflexo, seja agindo de forma a interferir na natureza ou por desejos egoístas que tiveram que ser corrigidos pelo Criador. O mundo inteiro está dentro de nós, tudo, tudo, tudo. Ele só está esperando que nós percebamos que nós mesmos é que somos responsáveis por tudo, né, o que acontece no mundo, e que a culpa não é do Eterno. O Eterno, ele continua a doar, ele deu a vida, ele faz tudo. E só assim a gente vai conseguir concentrar todas as nossas forças para completar essa correção. A gente pode pegar que tudo, né, é uma rocha, ou seja, que é o Criador. Essa rocha ela vai ser composta de várias outras propriedades. Ela vai ter cal, vai ter sal, vai ter ouro, vai ter outros minerais. Mas se essa rocha ela for destruída, qual seria o nível dentro dessa rocha de cada um desses objetos que eu citei, ou cada uma dessas rochas que compõem essa outra rocha maior? Seria a mesma porcentagem, ou seja, mesmo que a rocha se quebre, ela tem a mesma porcentagem de todo o material da rocha. Por isso que quando um geólogo ele pega um pedaço da rocha, ele sabe todo o conteúdo daquela rocha. Ela é um todo e ela está representada justamente por isso. Cada um de nós somos um fragmento de Adão e, por isso, um fragmento também dessa rocha. Ou seja, todos nós viemos do mesmo lugar. Estamos compostos por todas as mesmas qualidades, independente da religião. Amor, doação, que existem dentro de todos os seres humanos. E tudo isso é feito pelo Criador, né? Tudo isso está dentro de nós. E a não ser que a gente se desprenda dessas partes do amor, da doação, e comece a enrijecer, então a gente se desprendeu dele. A causa dessa ruptura que nós tivemos foi exatamente o egoísmo. Ou seja, que é totalmente diferente e oposta ao Criador, que é a qualidade de doação. E depois que passamos por toda essa experiência de desejar receber, que é natural, e agora, como nós voltamos para o Eterno? Como nós vamos nos colocar de novo agregados a essa rocha? Então, a gente tem que ver como que nós vamos fazer isso. Como que nós vamos voltar para o Eterno? Qual é o principal objetivo de criar esse desejo por ele?
Então, a gente tem que ter esse desejo e essa vontade de voltar para essa rocha. O desejo de consertar a nossa internalidade. Até doer. Até doer mesmo. Até que a gente compreenda que somente voltando para o Criador é que nós conseguiremos consertar. E isso exige um grande trabalho interno. O que não é nada como fazer um ato religioso. Porque agora tudo está dentro de você. O desejo sempre vai ser a base de todas as coisas que vão existir nesse mundo e vai determinar absolutamente tudo que está em volta de você. E seu objetivo é somente aderir ao Criador. Se você já tem esse desejo dentro de você, você vai começar a escapar de uma escravidão, que é a escravidão que nós temos do amor próprio. Você vai sentir imediatamente mudanças no seu ambiente. A gente não vai mais precisar ir a conferências sobre como ser feliz, como se desenvolver, como ser rico, sabe? Essas coisas que prendem a humanidade. Não vai ter que se prender à psicologia, do que eu devo ou não fazer, porque agora você tem um livro perfeito na sua frente, que é a Torá do Eterno. E você sabe o que causa todos os males em você e também no mundo. O desejo de receber a você mesmo, para você mesmo, está antagônico ao que o Eterno é. Então, você vai entender que essa responsabilidade é nossa. E a gente só vai conseguir chegar nesses próximos passos se a gente vencer o nosso ego. Essa é a mensagem de todos os cabalistas para nós. É o momento que nós vamos ter que subir acima dos nossos egos, entender que tudo vem do Criador e que nada acontece acaso, e que tudo é para que nós possamos ter uma mudança. E aí a gente vai começar a entender, então, por que todo o universo funciona assim. Que o Eterno, ele quando nos criou, ele nos criou exatamente a sua imagem e semelhança. E nós nunca podemos deixar esse estado, senão vamos ter todos esses concertos que vamos ter que passar e que vão ser dolorosos. E aí a gente entende também que essa imagem e semelhança é a qualidade de doação. Porque o Criador, ele não tinha necessidade de criar, ele é completo em si. A única coisa que ele fez foi se doar, ele desejou doar, e aí ele cria um mundo, e esse mundo ele vai também existir sobre a lei da doação. E por isso ele fez a imagem e semelhança do Criador, que é esse desejo de doar, que foi tirado do homem por causa do seu desejo egoísta. Esse mundo que nós vivemos, ele existe dentro de nós. Tudo que nós vemos lá fora, como nós julgamos, como nós entendemos, ele está dentro de nós. Inclusive, esses desejos que quebram a Torá, a verdadeira Torá, eles estão também dentro das pessoas. Mas eles só vão existir, essa parte altruísta, na medida em que observamos a lei desse mundo superior, que é a lei da doação. Assim, nós continuaremos a existir no mundo do Éden, no Gan Éden. Não vemos ou sentimos nada disso, porque o nosso ego, eles ficaram ali no meio do caminho atrapalhando essa subida. Ele vai tirar de nós a verdadeira imagem do Criador. A gente pinta um quadro falso, cheio de egoísmo, desejando construir coisas nesse mundo, sabemos do que esses desejos são passageiros e que eles vão durar somente enquanto nós estivermos nesse corpo. E também
a gente sabe que tudo que nós vamos ver, a gente vai ver através das nossas qualidades. Se nós formos corruptos, o mundo vai parecer corrupto. Se somos puros, assim o mundo também vai parecer puro. E é essa visão que nós temos que mudar. Saber que tudo que acontece, nós teremos que ver a partir do olhar do Criador. Estamos vivendo exatamente uma mentira. Mas agora a gente tem que entender essa verdade. Se a gente não conseguir entender essa verdade, se essa busca pela verdade, se a gente busca manter esse sentimento latente dentro de nós, e ele realmente deseja, então a gente vai querer escapar dessa prisão do ego. A gente não vai permitir. E assim o é.